Aí a gente se pergunta assim, e principalmente nesse mês, o outubro prateado, doença reumática é mais comum na terceira idade? Ela é uma das maiores causas, para vocês que ainda não sabem, de afastamento do trabalho. E eu convidei o reumatologista Dr. Carmo Gonzaga de Freitas, que está comigo hoje nessa sexta-feira. Obrigada, viu, Carmo? Eu que agradeço. Bom te receber, né? E Eu num mês agradeço tão o convite. importante, né? Sim. Me conte, doença reumática a gente logo associa à terceira idade ou depois para quem tem mais de 60. Isso é fato? É regra? Não. Doença reumática comete desde o jovem até o idoso. O que acontece é que o idoso, com o processo degenerativo e a falta de cuidado, aparece mais o problema. Então ele começa a ter dor, limitação de função. É por esse problema. Então, existe mais de 100 doenças reumáticas. Mais de 100? Mais de 100. A gente pode citar algumas das mais comuns, Pode doutor ter as Carmo? doenças degenerativas, que você vê mais do idoso, e as doenças inflamatórias, tipo artrite reumatoide, lúpus, essas doenças inflamatórias. E a gente tem alguns sintomas característicos para que as pessoas possam identificar e procurar um tratamento imediato? O sintoma mais precoce é dor e a limitação de movimento. A pessoa percebe que ela está mais rígida, às vezes uma perda de força, e nem sempre é valorizado, porque o paciente geralmente ele só preocupa com a dor, ele não preocupa com a causa, qual a patologia que está desencadeando aquele processo. Aí você falou de causa, vou te chamar de você, né, Carmo? Há quanto tempo juntos, da causa, né? Então, por exemplo, a gente tem aí essa questão do envelhecimento, mas outras causas também que podem levar? Sim, o mais importante hoje em dia é a inatividade. A falta de Hoje o atividade conforto física, né? está atrapalhando a nossa vida. Então as pessoas têm menos atividade e a limitação. E o estresse, que nós estamos vivendo uma época difícil, o estresse é muito grande e muitas vezes o idoso se sente impotente para enfrentar isso. E uma característica que eu acho que é bem do brasileiro é a falta de previdência. Ele não previne certas coisas. E quando ele vai no consultório, ele trata a dor. Ele não trata a que causa a dor. Então, melhorando a dor, ele acha que aquilo está pronto. Certo, né? Então, se voltar a dor, ele toma remédio. Se parar a dor, ele para o remédio. E a doença vai evoluindo. Eu tenho aqui a pergunta da nossa amiga Irene, que sempre me acompanha, e eu acho interessante trazer a pergunta dela, justamente para que as pessoas conheçam quais são as doenças reumáticas, né? Você falou da artrite reumatoide, que é um sofrimento. É um sofrimento. O lúpus também, né? E a fibromialgia, ela faz parte desse quadro de Faz doenças parte reumáticas? desse quadro. A fibromialgia, o que é? Fibro é tendão, mio é músculo e algia é dor. Dor de músculo e tendão. Entra muito no aspecto de atividade física e atenção emocional. Qualquer doença, existe uma predisposição a esse problema. Então, na época atual, a pessoa fica contraída e, sobretudo, o sono ruim. É importante o sono bom, o sono reparador, que restaura as forças da pessoa. Você falou muito dessa questão da construção de uma qualidade de vida, né, Carmo? Para a gente evitar as dores. E não tem muito segredo e não tem muito milagre, mas exige muito esforço nosso. Exige. Eu gosto de dizer muito para paciente, você tem que preparar para a velhice. Não é que envelhecer é o fim do mundo, mas você tem que preparar. Então, vai aposentar, mas arranja uma ocupação. A pessoa não pode parar. E tem outra característica que interfere na vida do idoso, o cuidado. Então a família está cuidando do idoso, você não pode fazer isso, não pode ir para a rua, você não pode andar, você não pode trabalhar. E a pessoa fica sem sentido de vida. É uma coisa que é muito importante. E o idoso, por seu lado, ele não quer ser um peso para a família. Então, aquela vida monótona agrava qualquer doença. Então, as pessoas têm que entender que o tratamento é para melhorar a qualidade de vida. A pessoa tem que viver a vida, não é morrer em vida. Essa reflexão sua é importante. Entendeu? Né? Então, existe essa dificuldade de compreensão pelo paciente, pela família, a respeito disso. Então, excesso de cuidado, e aí começa a preocupar com exame, com medicamento. Hoje eu não posso levar minha mãe,
Então, essas queixas limitam o idoso. E o idoso precisa dessa liberdade. Ele tem que ter, o tratamento é para dar para ele uma independência. E o que a gente tem de tratamento hoje, né? Porque a medicina não para, né, Carmo? O que a gente tem hoje de tratamento para diminuir a dor e trazer a qualidade de vida? Olha, melhorar. Se a pessoa for uma pessoa que tem transtorno emocional, tem que tratar o transtorno emocional. A dor, vai tratar a dor com anti-inflamatório, analgésico, ou mesmo um antidepressivo tira a dor. E, importante, atividade física. Que existe uma resistência do idoso de ter atividade física. Então, eu chamo muita atenção. O idoso não pode perder as pernas, a força das pernas. E a carga é muito importante. Por exemplo, uma pessoa andando descalça, sem ter problema nenhum, a carga no tornozelo é ao redor de 10 vezes o peso dele, por centímetro quadrado, em cada tornozelo. No joelho, multiplica por 7. Então, a pessoa tem que ter, não é osso, tem que ter músculo. É força. E não precisa ser, o indivíduo não precisa de carregar um peso, ele tem que carregar o próprio corpo. Então o trabalho é delicado. Então essa fisioterapia, infelizmente, é cara, que é muito individual, tem que ter uma constância e as pessoas têm uma certa resistência para isso. A musculação é fundamental na construção desses músculos ou alguma outra atividade, Carmo? Essa calistenia, quer dizer, a pessoa vai fazer um exercício, por exemplo, que eu dou para o paciente, vai para o braço, pega um pau de vassoura e vai fazer isso aqui. Mas não é isso, é devagar. Controlando o movimento, Controlando né? o movimento. O que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando a cabeça do paciente. Ele está controlando o movimento. Então, naquele uso, ele vai fortalecer o músculo. Não precisa ser 2, 3, 4, 5, 10 quilos. É usar o corpo. E com coisas que a gente tem em casa, Exatamente. Né? E nem sempre as pessoas, ou os filhos, ou a família, têm disponibilidade para dar esse apoio. E a pessoa vai diminuir, a vida dele vai afunilando. Ele perde o sentido da vida. E aí pronto, aí nós estamos fritos. Aí a gente cai na cama. Então, o problema real da doença reumática, principalmente no idoso, não é a dor. Eu tenho que dar para o paciente uma motivação de viver. Não é só tirar a dor. É a motivação de viver, né? Eu tenho uma amiga minha aqui, a Sirlene, está lá no bairro Morumbi acompanhando, e ela diz que sofre com reumatismo, né? Que está esperando uma consulta. Eu espero que saia logo a sua consulta aí, viu, Sirlene? E enquanto isso, ela pode ir trabalhando, né, o que ela sente, até que essa consulta saia, ela pode fazer o que, principalmente, Carmo, na sua avaliação? Depende da patologia que ela tem. E a gente, quando fala reumatismo, envolve... Envolve várias doenças. Então, quando a pessoa diz eu tenho reumatismo, eu imagino que ela está queixando de algum tipo de dor. Mas não tem aí o diagnóstico. Entendi. E outra coisa, as pessoas só tratam quando a dor está forte. Ou daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 4 meses. E eu acho o tratamento de doença é assim. Você manifestou hoje, trata anteontem. Quanto mais precoce é o tratamento, melhor a reação, menos custo e melhor reação do corpo. As pessoas não podem deixar a situação se agravar. Deixa eu trazer só uma última pergunta aqui da nossa querida Marlene, que também está acompanhando. Ela gosta muito de caminhar, ajuda na redução da dor na coluna e de outras situações? Porque quando a pessoa faz caminhada, ela está cuidando dela, o significado é isso. Ela está usando o corpo. Ela está melhorando a capacidade de vida, mas ela não pode esquecer que ela não vai ser atleta. Então é usar o corpo. Uma caminhada, sei lá, 15, 20 minutos por dia, no ritmo dela, não precisa de correr 5 km a 300 km por hora. Quer dizer, é usar o corpo. O básico é usar o corpo. Tem um desgaste no joelho, no quadril, Pilates resolve, doutor Carmo? Não só. Aí tem que saber qual a causa, qual a alteração. O Pilates sempre é um acréscimo. Mas a pessoa que tem problema de joelho ou problema articular, eu insisto muito em paciente, evita chinelo. Nós fomos feitos, nossos pés têm um movimento adequado fisiológico. O chinelo não dá esse movimento normal do pé. Então interfere na circulação, interfere na musculatura do joelho, do quadril, da coluna. Então arrastar chinelo não é bom. Eu prefiro que a pessoa ande descalço dentro de casa.
Pra poder E o sapato tem que ser firme. Ele tem que permitir o movimento anatômico do pé. Excelente conversa, até tem uma amiga nossa que falou, eu preciso passar essa entrevista para minha irmã, você pode passar, pode compartilhar. Essa entrevista com o Dr. Carmo vai tanto para minha rede social, Mônica Cunha, @MônicaCunha com K, e também lá no nosso canal do YouTube, viu? E lá no nosso @TV Paranaíba. Então compartilhe essa entrevista tão importante. Esse é o Dr. Carmo Gonzaga de Freitas, reumatologista, comigo aqui no Manhã Total. E daqui a pouquinho eu estou de volta com você. Gosta de goiabada, Carmo? Adoro. Então, hoje tem uma receita com goiabada aqui na cozinha da Vaxi. Oh, nem você podem perder. Combinado? Até já.